Eu sei que o tempo, ele é um referencial para nos orientar, e o tempo, na maioria das culturas, o tempo de maneira primitiva, ele era dividido em estações, eram os ciclos, as colheitas. Mas com a divisão do trabalho, e começa a questão, o feudalismo, os artesãos, e mais próximo de nós, a Revolução Industrial, o tempo que era dividido em estações, passou a ser dividido em horas, passou a ser dividido em dias. O calendário gregoriano traz para nós a questão dos 365 dias, os meses do ano. Se formos olhar na prática mesmo, os dias são iguais. E mudar uma data não muda nada. Esse seria um olhar prático, esse seria um olhar, então, baseados até mesmo na lógica. O dia 1º de janeiro, o dia 25 de março, o dia 12 de agosto, sei lá, os dias são iguais, são só dias que nós dividimos para organizar a nossa vida, organizar a nossa sociedade. Mas tem um efeito psicológico, tem um efeito que nos ajuda a dar uma turbinada, a alegrar o nosso coração, a rever os nossos feitos, a fazer um balanço das nossas vidas, descartando, riscando o que não deu certo, jogando fora e dizendo, não, isso aqui não praticarei mais, isso aqui não valeu, não serviu, não agregou, e claro, abraçando aquilo que nos é positivo, tendo novos sonhos, fazendo novos projetos. Então, um dia para começar um novo ano é importante. Você pode até achar que esse é o novo dia de um novo tempo que já começou. Pode até cantar a musiquinha se você quiser. Se você quiser. Pode até cantar adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Para você, na sua mente, ter uma linha divisória. Na sua mente, você então ter algo que te direciona e que te ajuda a avançar. Avançar para fazer novas conquistas, para começar um novo tempo, para matar pendências, de alguma maneira combater o que te atrasava, o que te impedia, ter uma desculpa boa para ir para frente num novo caminho. E o que eu quero falar com você é um caminho para o seu novo ano. Propor para você um caminho, para que você aproveite essa data e faça algo especial. Organize suas ideias, tenha um novo impulso e avance. Um caminho novo não precisa ser um caminho novo. Assim, um novo caminho pode inclusive estar baseado em velhos passos, em velhas trilhas. Alguns de vocês viram nas redes sociais, família do Ronaldo e minha família viajaram dias atrás e fomos para a região montanhosa de Minas, e isso me fez lembrar de uma velha história. Uma velha história, história de gente que cria intriga, mas é uma história boa para nós, uma história que tem serventia. Estávamos lá no sul de Minas, você sabe que o mineiro ele é meio desconfiado, não sei se tem mineiro aqui na igreja hoje, o mineiro é meio desconfiado. O mineiro viu o cidadão, todo alinhadinho, camisa para dentro da calça, todo esticadinho, olhando dentro daquela caixinha, já viu? Quando tem assim um tripé com a caixinha, fica olhando ali dentro. Tem um nome aquilo ali, teodolito. Teodolito é para medir o ângulo da pista, para medir a inclinação das montanhas, coisa de engenheiro civil, coisa de arquiteto. E o mineiro desconfiado viu lá o homem olhando naquela caixinha, olhando no teodolito, olhou e falou assim, ô moço, diz uma coisa para mim, moço, só tanto olha aí. O rapaz falou, não, aqui nós somos da empresa, da construtora, vamos fazer uma estrada aqui na montanha, e esse equipamento é para ver o ângulo, para ver certinho a inclinação da montanha.
Como é que vocês fazem? Vocês não usam teodolito aqui não? Vocês não fazem assim? Como é que vocês fazem aqui? Nós não faz assim não, nós tem um jeito melhor. Nós solta o burro, pega um burro, dá um tapa no burro, solta o burro, o caminho que o burro faz, o caminho faz o caminho mais fácil, e ali a gente já faz a picada e faz nosso caminho. Olha que esperto o mineiro, né? Mas o engenheiro da cidade quis ser metido, quis botar banca com... mas... E quando não tem burro, como é que vocês fazem? Aí, se não tem um burro que sabe tudo certinho, a gente arruma um engenheiro mesmo, né? Um novo caminho, não precisa ser um caminho novo, não precisa ser um caminho inédito, não precisa ser um caminho inaugurado, não precisa ser coisa de engenheiro, calculado, não. O caminho novo, inclusive, é um caminho simples, é um caminho fácil de identificar. Tanto é que o Velho Testamento diz que com a chegada de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, até o louco não erraria esse caminho. Olha que versículo forte, hein? Diz o autor veterotestamentário, nem o louco, nem o cego erraria esse caminho, nem a pessoa que de alguma maneira fosse desprovida de capacidades de distinguir ou de todos os seus sentidos, se perderia quando fosse colocada frente a frente com este caminho. Este caminho é um caminho que vira as coisas de cabeça para baixo. É um caminho que, mesmo que alguns já tentaram trilhar, olharam de maneira equivocada. Então, o reino de Deus, este caminho novo proposto, é um caminho onde Deus traz os seus valores, e os seus valores são experimentados e vividos aqui na terra. Vira de cabeça para baixo. Jesus fala assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As pessoas que buscavam a Deus até então, na antiga aliança, esperavam que a coisa fosse de cima para baixo. Eles não entenderam que a coisa é de baixo para cima. Por isso, quando Jesus diz assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. A justiça acontece na terra, e o reino de Deus é de baixo para cima. Por isso que um patriarca chamado Jacó, quando teve uma visão de Deus, ele viu uma escada, e na escada os anjos subiam e desciam. Não é estranho isso? Você nunca parou para pensar nesse paradoxo, nessa doideira? Afinal de contas, para nós, onde é que o anjo mora? Para a maioria de nós, né? O anjinho sentado na nuvem, tocando harpa, pelo menos no desenho do Pica-Pau é assim. O certo, ele ter a visão, é que a escada encosta, os anjos descem e depois sobem. Descem com a bênção e depois sobem. Mas a escada de Jacó, no livro de Gênesis, os anjos sobem e depois descem. A Bíblia vai trazer para nós, então, a oração que Jesus ensina a fazer, é para que seja feita aqui na terra, como é no céu. E Jesus vai trazer para nós o chamado, dizendo que o que a gente ligar aqui na terra, será ligado no céu. A terra aciona o céu. Vira de cabeça para baixo. É um caminho que a gente vive aqui, que se confirma lá. O caminho que a gente experimenta aqui, que é validado, que é homologado lá. O caminho, a decisão que a gente faz aqui, que reflete lá. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo número 27, que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que a gente decide aqui, reflete na eternidade. Porque senão você pensa que quando alguém morrer, você faz uma oração, né, para a pessoa que morreu, para ela sair do purgatório, que decide, não, é aqui, é o que a gente vive aqui, não é quem está lá que muda, não. Entenda isso, perceba isso, e veja esta realidade, das nossas decisões na terra, refletindo e sendo validadas
confirmadas, homologadas, reconhecidas, honradas por Deus. Você faz uma decisão espiritual aqui e Deus honra a sua decisão. E Deus inaugura um caminho. Que caminho é esse, pastor? É um caminho velho? Não, é um caminho que já estamos aí falando nele há 2000 anos. E quem falou de uma maneira muito especial sobre este caminho que nós devemos fazer e a nossa decisão foi o apóstolo Paulo. Na carta que ele escreveu aos irmãos de Colossos, eu peço a você a bondade de abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo número 3. Colossenses capítulo 3 mostrará um caminho para o seu novo ano, um caminho definitivo, um caminho significativo, um caminho incomparável, que eu quero muito que você trilhe comigo e você perceba os detalhes e o colorido deste caminho. Colossenses capítulo 3, o versículo 1. Você mantém a sua Bíblia aberta, sempre que possível mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou citando ali, apresentando para você o contexto, e você vai então permitindo que a Bíblia fale com você. Colossenses capítulo 3, o verso número 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? É um versículo para você decorar, porque ele guiará suas decisões para o novo ano e ajudará você a ter um ano surpreendente, maravilhoso, cheio de conquistas. Então vamos juntos? Portanto, veja, que sempre que um texto começa com portanto, ele está se referindo àquilo que vem antes, não é? Então, temos um compromisso nesta terça-feira, portanto, confirme a sua presença. Então, portanto, se refere ao compromisso. A gente está começando uma leitura, está começando um capítulo número 3, com portanto. Se refere ao que vem antes, a gente tem que voltar para o capítulo 2. Só que o capítulo 2, quando você vai para o versículo 16, também dá um portanto. Ih, pastor, bagunçou então. Então volta mais um pouquinho. Do capítulo 16, você vai para o versículo... Do versículo 16, desculpa, você vai para o versículo 6, que também é um portanto. Então tem que voltar mais um pouquinho. E aí quando você volta mais um pouquinho, o capítulo 2, o comecinho do capítulo 2... o apóstolo está falando para os irmãos de Colossos que ele precisa que eles estejam a par, que eles saibam que ele tem enfrentado lutas por causa deles, não só deles de Colossos, mas também da cidade vizinha de Laodiceia, porque e também por outras cidades que não conheceram a ele pessoalmente. E aí ele tem esse interesse para que os irmãos sejam encorajados, para que eles estejam unidos, para que eles tenham fortes laços de amor, que eles tenham plena certeza, que eles entendam os segredos de Deus, que eles encontrem o tesouro escondido em Cristo de sabedoria. Percebe quanta coisa boa, quanta palavra bonita? Olha, eu quero que vocês sejam encorajados, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês encontrem os tesouros escondidos em Cristo. Portanto, façam isso, para que você desfrute dessas delícias que começam no capítulo número 2, que fazem o seu novo ano especial, fazem a sua vida, fazem a sua nova vida especial. Siga essa recomendação. Mas eu preciso dizer para você que esta recomendação é a carta de um crente para outros crentes. Então, se você está conosco e você ainda não posicionou-se ao lado de Jesus, este caminho ainda não é seu, mas pode ser. Conforme está projetado no telão, essa dica é só para quem é, mas quem não é, com certeza pode vir a ser. Então, para você aplicar isso na sua vida, nessa noite você precisa
fazer uma oração e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero ter uma alternativa de caminho. Uma alternativa de caminho aqui na terra. Uma alternativa de lugar para habitar quando passar a minha jornada aqui na terra. E quando eu estiver, conforme cantamos, indo para o céu, indo para o céu. Você faz esta decisão e esta oração com você mesmo, falando contigo, e aí você está incluso. Para você que já é do caminho, o novo e vivo caminho é um caminho que se aperfeiçoa. É um caminho que não pode ser deixado de lado e que precisa toda a atenção. Porque se não fosse assim, nós nos converteríamos, aceitaríamos a Jesus e iríamos para o céu automaticamente. Mas não. Nós estamos aqui na terra, para que aqui na terra, como no céu, os valores de Deus fiquem claros, os planos e um povo que se relaciona com Deus esteja ativo, servindo de referência, de luz para as demais pessoas, verdadeiros faróis que brilham à noite, verdadeiras pontes sobre as águas, gente que faz diferença, que muda as situações. Então venha comigo neste caminho e venha comigo nessa decisão para o novo ano. A decisão passa pela busca. Buscai. Buscai. Lemos só um versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. O primeiro chamado é para buscar. Normalmente, no ambiente de igreja, quando a gente fala esse versículo, parece que a coisa vem automática e vem grudada assim, ó. Mas não, infelizmente não. Buscar é algo que não é tão presente em tantas vidas, o que é um grande erro e é um grande problema. Sabe por quê? Porque viver é buscar. Logo, quem não está buscando algo, ainda que pareça estar vivo, mas já morreu. Vou falar de novo para você. Viver é buscar, é visualizar algo e se dirigir ao encontro disso que a gente quer. Pastor, mas o que? Sei lá. A busca é sua, você busca o que você quiser. O que eu estou dizendo é que você só está vivo enquanto você está buscando. Por isso que eu fico muito feliz com os vozinhos e as vozinhas que começam a namorar. Não é? É legal, eu acho legal. Eu acho legal. Está buscando viver uma nova companhia, fazer coisas que não fez enquanto criavam os filhos, viver novas experiências. Novo amor é uma coisa boa, tem meu incentivo. Acho que em 2025 farei alguns casamentos da terceira idade. E isso já estou até me preparando, ficar em forma para casar uns irmãos. Esse povo aqui, Nilton, casa muito pouco, Nilton, sabia? Tem que casar mais gente aqui. Mas é vocês que escolhem, não sou eu que escolho não. Só me comunica que eu dou a bênção apostólica aqui, né? Buscar. O que você está buscando? Às vezes busca uma formação, buscar um novo idioma, buscar. A vida é movimento. E eu preciso que você perceba isso, que eu não posso pular essa etapa na mensagem. O apóstolo está conversando com gente de um período que tinha alguns tipos de busca, e tinha buscas equivocadas. Quando ele vai escrever a alguns irmãos, ele diz assim: ó, irmãos, o exercício corporal para nada serve, porque aqueles jovens daquele período queriam participar das Olimpíadas e largavam tudo. A fala do apóstolo não está dizendo que as coisas que se faz não tem a nossa visão de hoje. Não está falando com o nosso pessoal que caminha aqui na beira da pista: irmãs, parem de andar aí porque o exercício corporal para nada serve. Não, é ignorância isso. Ele não está falando isso. Ele está falando que para aquele grupo de pessoas que largaram tudo,
largaram tudo, largaram a família, ficavam lá. Eu serei um guerreiro do Coliseu, ficavam lá. Serei um atleta olímpico, ficavam lá. A comida era por causa do exercício, o sono por causa do exercício, a vida era por causa daquilo, largaram tudo. Aí ele está falando, isso aí, exercício corporal. Ele está falando com aquela gente de lá e não com gente de cá. A gente aqui não, né, irmãos? Aqui é bênção, porque a gente tem um tempo para a família, tem um tempo para a igreja, tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para os estudos. Aí é outra coisa. Mas para aquele grupo, ele estava falando que a busca deles, eles estavam fechando os olhos para coisas importantes, e a busca deles era uma busca errada. Mas está falando, todos nós precisamos ter objetivos na vida, olhar para frente, almejar. Estar vivo é deslocar-se ao encontro de. Algumas pessoas colocam essa busca bastante conectada com o sonho de outras pessoas. Por exemplo, filhos. Aí a gente tem uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque a pessoa viveu não em função de si, mas em função dos filhos. Aí o filho casa, o filho faz uma escolha e a vida perdeu o sentido. Porque o que ele buscava não era dele, o que ele buscava estava no outro. Busque alguma coisa para você, viver é buscar. Coloque um alvo para o seu novo ano, e esse alvo você então pode fazer esse deslocamento ao encontro dele, encontrar o que é necessário para essa realização, olhar na direção e deslocar-se ao encontro disso, que eu não sei o que é, porque o sonho é seu, a busca é sua, e só a sua busca vai motivar você a buscar, porque se a busca for minha, você não tem motivo nenhum para buscar. Identificado isso, e a gente agora falando a mesma língua, estando na mesma igualdade, alinhados, percebendo que viver é buscar, saímos do campo das coisas, de buscar coisas, para buscar valores. Aí a nossa conversa fica melhor. Porque nós, que agora fomos informados que eu me sinto vivo enquanto eu busco, sei e descubro que algumas buscas, elas podem ser furadas. Que algumas buscas, elas podem assumir um lugar que elas não deveriam. Então é preciso buscar certo. É preciso buscar de maneira clara e de maneira convicta. O texto bíblico diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E por isso que eu falei para as pessoas que estão aqui, que eventualmente ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, que a sua vida pode mudar a partir da sua decisão, porque ainda se pode achar a Deus, ainda se pode ter um encontro, ainda é tempo, enquanto estamos vivos, é tempo de arrependimento, é tempo de perdão dos pecados, é tempo de início de uma nova vida, é tempo de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez feita esta primeira busca, buscado e encontrado ao Senhor, e consequentemente o caminho que Ele representa, agora nós temos que buscar as coisas que são do alto. Entenda o versículo bíblico. Buscar as coisas que são do alto é diferente de buscar ao Senhor, porque Ele está escrevendo para quem já tem o Senhor como Salvador. Você já tem,
você já é crente, você já canta, você já lê a Bíblia, você já ora, você já chama as pessoas de irmãos, você já tem uma atividade no domingo à noite, você já é da igreja. Aí não, eu sou, beleza, então está resolvido minha vida, não preciso fazer nada. Não, precisa. Buscai as coisas que são do alto, os valores que representam a Deus. Aquilo que nos conecta como humanos e nos faz imagem e semelhança de Deus. Buscai as coisas que são do alto, para que nós agora sejamos uma família do alto. Lá no bairro de onde nós viemos, onde nós temos uma casa, dois quarteirões para baixo tem um parque de diversões. Um parque de diversões muito antigo. Foi organizado lá em 1973, na década de 80 começou a funcionar no lugar até onde é hoje. Você nunca ouviu falar, possivelmente, do Parque de Diversões Marisa. Parque de Diversões Marisa é um parque de 50 anos que está lá em Itaquera. Muito melhor do que o Play Center, afinal de contas o Play Center fechou e o Parque Marisa continua lá. Vocês que iam, né, para excursão, você ia, Mirelle, para excursão para o Play Center? Cadê? Quem que falou aqui? Eu acho que foi a Luciana Faria que falou da excursão. Marco Antônio foi muito para a excursão para o Play Center fechou, o parquinho de Itaquera está lá, mesmo com muitas lendas. Tinham lendas terríveis, lendas do carrinho fantasma. Eles davam lá um dinheiro para os meninos ficar lá atrás da cortina, assustando as pessoas. Aí falaram que sumiu uma menina no carrinho fantasma, e aquela lenda, e o parque sobreviveu, não fechou. Mesmo a lenda do tobogã, sabe o que é o tobogã? Descia escorregando assim, ó, sentado num daqueles, na estopa, né, um tapete, e ele fala, não vai porque tem gilete. Já pensou, irmãos? Muitas lendas, mas o parque continua lá bravamente. Mas um dos clássicos do parque é o carrinho de batida. Mudou um pouco a tecnologia dos carrinhos de batida, mas continua mais ou menos a mesma lógica. O carrinho de batida tem uma malha em cima, está o carrinho embaixo, tem uma vareta onde a energia que está lá em cima passa para o carrinho e ele se movimenta. Aí você se diverte, aí você bate, você corre atrás do outro. Eu gosto muito do carrinho de batida. E o carrinho de batida tem uma lógica que é bastante útil para cada um de nós aqui. A energia está em cima. E todos os carros embaixo desfrutam da mesma energia. Às vezes alguns desconectavam lá, por algum motivo, aquele bambu lá deslocava um pouco, e nesse deslocamento o carrinho ficava parado, e todo mundo vinha, batia, e a pessoa ficava chacoalhando. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo a ver. Você sabe o que é um carrinho de batida? Imagine uma vida desconectada, todo mundo vai bater em você mesmo. A fonte está disponível, as coisas do alto. As coisas do alto nos colocam em movimento. As coisas do alto nos energizam. As coisas do alto nos dão leveza. As coisas do alto nos permitem o deslocamento. As coisas do alto fazem a nossa conexão. As coisas do alto proporcionam momentos de alegria. As coisas do alto trazem novas experiências. Às vezes os meninos querem aprender a dirigir, primeiro tem que dirigir no carrinho de batida, pisar lá no pedal, acelerar, não é? As coisas do alto trazem experiência. Sabem, irmãos, eu e você, às vezes nos desconectamos com as coisas do alto e vivemos vidas rasteiras, só pensando nas coisas aqui de baixo, que são importantes, que têm o seu lugar, como eu disse no primeiro tópico da mensagem. Mas o primeiro tópico da mensagem é um degrau, que você precisa subir o degrau. Você precisa ter um degrau da sua formação. Busque o seu título, busque o seu diploma, busque o seu emprego, busque o amor da sua vida, mas isso é só um degrau. Agora você vai subir um outro degrau. Buscar as coisas que são do alto. Buscar agora ser regido por valores do reino de Deus. Agora o amor impera,
a justiça, a paz. Afinal de contas, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Busque os valores do alto, onde Cristo está assentado. Em terceiro e último lugar, nós que buscamos coisas, é o seu caminho para 2025, tá? Vai anotando aí, porque depois você tem que, a lição de casa é com você. Buscar coisas. O que eu vou buscar para esse ano? Vou buscar terminar um curso que eu comecei. O que eu vou buscar? Vou buscar uma namorada. O que eu vou buscar? Vou buscar uma promoção no emprego. O que eu vou buscar? Busque coisas. Busque valores. Justiça, paz, alegria. Busque valores, bondade, benignidade. Se você não tiver uma lista de valores, volte para um texto do nosso ano de 2024. Volte para Gálatas capítulo 5, versículo 22. E veja lá, pelo menos 9 valores para você buscar. Bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, alegria. Busque valores. Mais um degrau. E esse é o mais fabuloso de todos, o mais importante de todos. Entre eles, o que é insubstituível e inegociável. Busque uma pessoa. Sim, porque o versículo que nós lemos, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. É importantíssimo a gente conversar sobre isso. Cristo está assentado à direita de Deus. Jesus é o primogênito dos mortos, o primeiro a ter uma nova natureza que nós vamos herdar. Outras pessoas ressuscitaram. O próprio Lázaro foi ressuscitado por Jesus. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus. Outras pessoas foram ressuscitadas. Essas pessoas morreram. Elas tiveram a morte apenas adiada por um milagre. Porque elas voltaram à vida na mesma natureza que tinham. Mas nós temos uma promessa. Jesus falou e não mentiu, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos uma promessa de uma nova qualidade, uma nova modalidade de vida. Por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma criação de outra ordem, de outra estrutura, de outros componentes, de outras regras, de outras leis. Outro, inédito, incomparável. E o primeiro ser desta nova natureza, Jesus, que está à destra de Deus. Por isso ele é o nosso irmão mais velho, por isso ele é o nosso modelo, por isso ele é o nosso alvo, por isso ele é a nossa viva esperança, porque a morte não pôde detê-lo, não poderá nos deter também. Então nós temos a esperança de uma nova natureza em Cristo. Cristo está assentado à direita de Deus. Nós buscamos a Deus, e buscamos a Deus através de Jesus. Jesus está à direita de Deus, e a Bíblia chama ele de advogado, intercedendo em nosso favor, mediando os nossos pedidos, identificando-nos diante de Deus como: aquele é meu, está coberto com o meu sangue, protegendo-nos de todo e qualquer ataque, de qualquer cilada maligna ou demoníaca. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos diferencia, o sangue de Jesus, como foi simbólico lá no Egito, quando o anjo da morte passou e não pôde tocar aqueles que tinham na verga da porta a marca do sangue do cordeiro, o cordeiro da Páscoa, ali literalmente um cordeiro. Agora nós temos o sangue de Jesus, fazendo com que o anjo da morte passe e não nos toque mais.
Ele está à direita de Deus. Busque a pessoa de Deus através de Cristo Jesus. Busque, porque Ele tem autoridade. A Bíblia diz, e está claro para todos nós no livro de Efésios, que foi dado a Ele todo o poder, toda a autoridade, e Ele reina, e agora continuará reinando até que cada um dos inimigos seja posto por estrado dos seus pés, por um local de base para Ele pisar. Busque a Deus na pessoa de Jesus, que é o caminho para se chegar a Deus, que é o acesso para a gente conversar com Deus. Os méritos de Cristo Jesus abrem as portas dos céus, nos dão o direito a vez e voz. Busque o caminho, porque nele nós temos uma esperança para o fim que se aproxima, e acreditem, o fim se aproxima. A Bíblia diz que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está à destra de Deus, intercedendo por nós com autoridade. Está à direita de Deus, intercedendo por nós com amor. Está à direita de Deus, nos favorecendo e testemunhando e deixando clara a vitória que foi conquistada na cruz. Está à direita de Deus, nos chamando por um novo nome que nós ainda não sabemos, mas que um dia saberemos. Acreditem, existe um Deus todo-poderoso que nos ouve, nos protege, nos guarda e nos livra do mal, por causa do seu Filho Jesus. Por amor a Jesus, Ele tem cuidado de você. Buscai ao Senhor. O que nós precisamos fazer neste novo ano, então, irmãos, para sermos bem-sucedidos? O que precisamos fazer neste novo ano para que seja diferente? Qual caminho temos que trilhar para experimentar uma vitória incomparável? Precisamos buscar de maneira clara, precisamos buscar a pessoa de Deus, e assim será um ano de bênção, de vitória, de conquista, de transformação, um ano especial para você. Você, esse ano que está acabando, você estabeleceu alguns alvos para buscar? Nesse ano que está acabando, você foi alguém que as pessoas olhavam e diziam assim: essa aqui representa o reino de Deus na terra. É uma pessoa que busca a Deus, hein? O jeito de falar, a maneira que conduz os negócios, a maneira que trata os filhos, a maneira que trata os pais, é um jeito diferente, é jeito de gente que busca a Deus, hein? Nesse ano que está acabando, você foi identificado assim? Você, neste ano que está acabando, nessa contagem regressiva de 3 ou 4 dias que nos restam, você buscou a Deus com intensidade ou você só veio na igreja? É uma pergunta muito séria. Às vezes a gente canta para Deus, mas não buscou a Deus. Às vezes a gente pode até inclusive fazer um repertório de hinos, mas não buscou a Deus. Às vezes pode-se dar uma aula na escola bíblica, ou está aqui pregando a palavra, mas sem buscar a Deus, apenas no conhecimento humano. Que prejuízo, que prejuízo. Nesse ano, você fez suas buscas, cresceu em valores, buscou a Deus? Não se desespere, nós temos um marco temporal, temos aqui a condição de zerar e falar: em 2025 será diferente. Em 2025 eu tenho alvos claros para a minha vida. Eu buscarei sim, porque é legítimo, mas não buscarei só, buscarei também, e acima de tudo, para iniciar a minha busca, para minha busca ser completa. Antes de falar sobre qualquer assunto, eu vou conversar com uma pessoa, conversarei com o meu Deus em nome de Jesus. Faça isso para esse novo ano, e a sua vida experimentará um ano sobrenatural, um ano diferente de todos os anos que você já viveu. Eu quero terminar minha participação orando a Deus, orando para que Ele mesmo ilumine seu coração e te dê alvos maravilhosos que glorificam o nome dEle. Não sei se ligado à família, não sei se ligado ao dinheiro, não sei se ligado à saúde, não sei se ligado a questões profissionais, mas que Ele mesmo coloque, porque a Bíblia diz, é Deus quem opera o querer
e o efetuar. Que Ele coloque alvos para você buscar. E que esses alvos não tirem você do alvo, né? Eles tragam um pouco de alegria. Cada alvo traz alegria para a gente. A gente vai num lugar, passeia, tem alegria, é coisa boa. Glorifica o nome do Senhor também. Tenha alvos, mas que eles não tirem você da sua posição. Orarei a Deus para que os valores do reino de Deus sejam vistos em você. Você seja uma pessoa mais justa, mais íntegra, mais sábia, mais doce, mais amorosa, mais bondosa, mais fiel, mais mansa, mais cuidadosa, mais dedicada. Valores do reino de Deus. Orarei. Clamarei misericórdia ao Espírito Santo, para que você deseje mais a pessoa de Deus. Não desperdice a obra de Jesus na cruz do Calvário. Tenha uma vida mais intensa de oração. Deus está com o ouvido atento para te ouvir. E o que a Bíblia diz é que o ouvido do Senhor não está agravado e a mão do Senhor não está encolhida. O que a Bíblia diz é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que a Bíblia diz é que a busca a Deus resulta num encontro maravilhoso e transformador. Interesse-se por isso. Bondoso Deus, amado Pai, neste último domingo do ano, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, tão direta para nós. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Às vezes, Senhor, nossa vida cessam as buscas. A gente joga um ponto morto. Frases são ditas do tipo: eu já casei mesmo. Agora que eu aposentei, é só descansar. Graças a Deus consegui arrumar um emprego. E a busca cessa. E a vida fica medíocre. Objetivos escapam no vão dos dedos. Eu clamo ao Senhor, Deus meu e Rei meu, coloca no coração deste povo objetivos nobres, coisas boas para viverem com sua família, conquistas que glorificam teu nome, posições que exercem influência. Deus de poder e de bondade, em o nome de Jesus, desperta, seja nos jovens, desejo, Deus meu, de assumir posições, de gerar emprego. Dá a eles, Deus, um objetivo para buscar. É a nossa fé. Que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer coisa, tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Então, Deus meu e Rei meu, levanta gente boa aqui, que buscando uma posição, uma conquista, uma realização, possa alcançar. Deus meu e Rei meu, cada um de nós precisa dos valores do teu reino refletido na vida, para que se faça aqui na terra como é no céu. A gente exercita aqui embaixo e o Senhor confirma em cima. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nas posições que outrora buscamos e que já alcançamos, ajuda-nos, Deus, a exercitar os seus valores. Coloca para minha irmã, para o meu irmão, um alvo de valores espirituais para manifestar nessa terra. Valores do teu reino, do reino de justiça e paz.
finalmente, Senhor, a palavra de gratidão pelo teu ouvido atento, pela sua disposição de nos ouvir em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, respondido orações que se fazem nesse lugar. Casos terríveis foram revertidos, sentença de médicos que estipularam anos de vida foram envergonhadas, porque o Senhor já dobrou a quantidade dos anos que os médicos deram. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem respondido a oração que se faz nesse lugar. E nós continuamos orando pelo Theo, que esteve internado até a manhã de hoje, orando pelo Camilo, que tem um procedimento para fazer amanhã, orando, Deus meu e Rei meu, pelas situações, pela recuperação do Tiago na cirurgia, que seja plena, orando pelos nossos irmãos que lutam contra sequelas de uma enfermidade, como Silvio, como o pastor Manédio. Cremos no Senhor, sabemos que o Senhor responde às orações, e te agradeço, Deus, pelo carinho que o Senhor tem demonstrado pela primeira igreja batista em Moreira César, feito desta igreja uma igreja de milagres. Mas ao mesmo tempo quero pedir perdão ao Senhor, porque nós estamos orando pouco, desperdiçando tempo fora da tua presença, conversando pouco contigo, Senhor. Perdoa, Senhor. Nessa noite, cada um de nós sai daqui com disposição de buscar a tua face e por conta dela ser iluminado. Abençoa, Deus, cada um e a todos. Guia-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênção e de vitória em cada um dos nossos encontros. O da terça para a entrada do novo ano, o da quinta para a preparação para o batismo, e o de domingo, sejam conduzidos pelo Senhor. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.